A função do prazer. Esse é um tema interessante, né? Delicado até, mas acredito que muitas vezes a gente tenha uma visão negativa do prazer, né? Então, assim, né, que depende, é claro, de cada um, como é a cultura e como foi criado, dos valores que foram transmitidos, mas muitas vezes aquela coisa do prazer, ter prazer é uma coisa ruim, né? Os desejos da carne e coisa assim. É... Ou também, às vezes, é uma coisa boa, assim, né? Que orienta a ação, né? Ah, não, se te dá, faz o que te faz feliz, faz o que te dá prazer, né? E esse é o sentido da vida. Bom, quero passar para vocês aqui uma perspectiva da homeostase e do que isso significa, né? Assim, do que o prazer significa nessa perspectiva. A homeostase é a ideia, né? O conceito de que a gente está sempre tentando voltar para o equilíbrio. O nosso organismo, né? Pensa a gente agora não como um ser transcendental, talvez também, mas mais como um ser biológico, e a gente está tentando ficar no equilíbrio. Quanto mais afastado a gente está do equilíbrio, né? Mais a gente tem que voltar para esse equilíbrio. Então, quanto mais cansado tu está, mais importante é que tu descanse. Quanto mais sedento você está, mais importante que você tome água. Quanto mais faminto, mais importante é que você coma. O que acontece? Quanto mais longe você está desse equilíbrio, né, que seriam as coisas centralizadas ali, mais prazer você vai ter em voltar para o equilíbrio. Voltar para esse equilíbrio é o que te dá prazer, de um modo geral. Então, por exemplo, assim, se você está com muita sede, tomar um copo de água é muito bom. A partir do momento que você está só um pouquinho fora do equilíbrio, tomar um copo de água é bom. A partir do momento que você já tomou água demais, tomar água nem é mais gostoso, assim, tem que empurrar a água para dentro. Então, assim, o prazer que algo nos dá está relacionado com quão longe a gente está do equilíbrio, né? E quanto que isso contribui para a gente voltar para o equilíbrio, né? Por isso que comer a primeira fatia de pizza é uma delícia, né? Comer a 15ª fatia de pizza, às vezes, já nem é mais prazeroso, né? Então, tem basicamente o que a gente tem que nos dá prazer é coisas que nos fazem voltar para esse equilíbrio, né? Ou para a reprodução da espécie também, né? No caso, o sexo também é algo que dá prazer, né? Que não tem a ver com o equilíbrio do indivíduo, mas daí já da espécie, certo? O que acontece é que às vezes a gente pode usar esse prazer, né? De uma maneira que não é mais benéfica para o organismo, que ele acaba se enganando, ele comete alguns, né? O organismo comete alguns erros de cálculo, né? Por exemplo, açúcar, acho que é um exemplo, né, ótimo. A gente pode comer muito mais açúcar do que a gente precisa, é muito mais comida, mas assim, comidas doces é mais fáceis de comer além do que a gente aguenta, ou além do ideal, né, para o nosso equilíbrio. Porque o corpo não percebe que, não, isso aqui não é mais o que eu preciso, ele não consegue calcular isso ali. Mas, de um modo geral, o prazer vai fazer com que a gente volte para o nosso equilíbrio. Então, essa é a moral da história, né, de entender o porquê que a gente sente prazer. Então, o prazer não é um fim em si mesmo, né? O objetivo não é sentir prazer. O prazer é um meio que o nosso organismo encontrou para fazer a gente buscar, né, a manutenção da vida, né? Buscar a gente voltar para o equilíbrio, ser saudável, ser equilibrado e manter, né, a nossa integridade. Então, acho que tendo essa perspectiva aí, né, do que o prazer significa para a homeostase, acho que a gente pode medir um pouco e calcular melhor, né, como é que é a nossa relação com o prazer nas nossas atividades do dia a dia, ou, né, como a gente pensa a saúde. Certo? Fica aí a reflexão de hoje. Um grande abraço e até uma próxima.